Vamos agora falar do nosso querido Iruma, terceira temporada, onde a gente ama de paixão, mas aparentemente, né, tem Among Us aqui que não ama tanto Iruma assim, né? Obrigado, Bandai Namco Pictures, muito obrigado. Essa temporada foi basicamente uma temporada inteira para fazer o arco da colheita, né? A gente teve basicamente uma temporada inteira só nesse aspecto. Eu achei um pouquinho inflado, né? Eu acho que uma temporada inteira só pra um arco é um pouquinho too much, mas ainda assim, Iruma é muito bom e ele é muito competente em fazer o que ele quer fazer, dar continuidade a esses conflitos, criar um momento onde Boku no Hero está chorando ali no canto, porque ele consegue de fato aproveitar um cast de personagem grande e dar continuidade até arco de treinamento ou entendimento de como você vai usar todo o cast da sala do Iruma. E essa temporada, inclusive, fez isso muito bem. Todo mundo teve um avanço dentro de perspectiva, de poderes. Existiu, de fato, uma pressão para evoluir ali. Que o Galego falou, é o seguinte, ou vou evoluir todo mundo pro nível 4 ou tá despedido. Esteja na rua. E esse foi um arco, de fato, para fazer bastante a evolução de um power play, de uma certa forma, mas ainda um entendimento melhor dos poderes, das capacidades, dos anseios, dos limites de cada um aqui, e eles conseguiram fazer isso para todo mundo, inclusive até pro Iruma, né? Até o próprio Iruma teve poderzinho novo, e isso também conecta bem a narrativa, e no final do dia, eu acho que o grande vilão aqui foi mais a Bandai Namco mesmo, que deu troco de pinga pra essa temporada existir, e isso é muito triste. Você acha que o vilão foi a Bandai Namco? Cara, Não é certeza, não? Assim, já não então, tá na hora da gente eu tô tentando... afirmar com certeza com você vai, primeiro, né, falar que Iruma tá melhor que Boku no Hero, eu já ia soltar aí o mérito, né, que mérito existe nisso, na atual circunstância. E segundo, Bandai Namco enfia seu planejamento naquele lugar porque, né, puta merda. Tá difícil. Tá difícil. Choro pelo que podia ter sido e não tivemos. Porque, como o Thunder falou, esse aqui é um momento de ápice da série onde nós temos o Festival da Colheita. É um momento que a sala dos DJ ajustados é botada contra a parede e todo mundo é forçado a fazer um incentivão para evoluir, ou pelo menos todo mundo que está em primeiro plano, né? Que já é um cast grande da sala dos DJ ajustados. Vamos deixar colocado dessa forma. E você tem, de fato, uma evolução interessante de poderes, de conceitos, de personagens ali, que male, de maior ou menor forma, eles vão tratando todo mundo e evoluindo para construir não só a evolução dos personagens enquanto sala, mas mostrar um pouquinho do contexto de mundo. E mais legal que isso que eu gostei, começar a tirar alguns elefantes da sala. O status de segredo do Iruma, ali no mundo dos demônios, o anime começar a trazer isso à tona, né? O Iruma, né? Ele não é um demônio. E começar a querer resolver isso, e começar a trazer mais coisas. Então você tem uma narrativa que, cara, ela é super rica na forma como ela se propõe a abraçar, ela se propõe a fazer tudo, a construir tudo isso de forma relativamente bem integrada. Só que, desculpa, tem momentos que a produção do anime tava tão ruim que muitos dos momentos que deviam ser super interessantes ou foram super mal feitos, tipo, não só a questão bugada, mas o próprio pacing em algumas coisas da obra tava, assim, complicado de assistir. E o engajamento vai mais de você já tendo o carisma dos personagens, já conhecendo eles, de querer prosseguir numa história que você sabe que você vai ser recompensado de se engajar nela pelo roteiro e pelo que ele tá construindo. Mas obrigado, Bandai. Obrigado por reduzir ainda mais o orçamento de Iruma, que já nunca foi muito grande. Pois é. Eu acho que, inclusive, que a Bandai não ajuda. Irônico, porque a diretora de Iruma eu acho ela muito boa pra Iruma, só que nitidamente ela
falta bastante orçamento ou bastante liberdade pra ela conseguir aproveitar a série. E com toda essa limitação, a gente chega nessa casa da terceira temporada. Que eu acho Iruma funciona muito bem quando ele é histórias mais dinâmicas, sabe? No máximo 3 episódios por arco e começa a rodar novas perspectivas, porque eu acho que essas mudanças dão muito valor pra série. Só que quando chega nesse arco que já tem uma produção muito capada e ele é muito, entre aspas, parado num único ponto, eu achei ele extremamente cansativo. Tanto que pra mim, os melhores episódios dessa terceira temporada foram os 2 últimos, que não tem nada a ver com a temporada. Uhum. É porque daí a dinâmica que precisava pela explicação do Festival da Colheita, ela meio que é escanteada por conta disso, né? Porque você tem que espremer... Não é nem espremer, você tem que esticar muito desse momento, desse arco, dos conflitos que ali existem e, cara, ficava nesse perde e ganha. E muito disso se dava justamente pra produção. Porque o que ele estava contando era interessante, a base da proposta é super interessante, inclusive, desse tipo de explicação que eles deram pro Festival da Colheita, onde, olha, você vai evoluir não porque você é bom de porradinha, mas você tem uma série de ferramentas aqui dentro desse festival que você consegue pontuar. Então, você pode pontuar pegando, de fato, recurso, caçando, ou roubando dos outros, ou achando algum ingrediente secreto. Então tudo tinha valor para a gama de poderes que cada um tem ali. Então você pegava, por exemplo, o Alice e o Sabro. Pô, é porrada. É porrada. Tipo, vamos descer porrada em bicho forte. E é isso aí, sabe? Vamos que vamos. Você tem, por exemplo, o Jazz. Ele é um personagem manipulador. Então ele vai utilizar a manipulação dele pra conseguir mais recurso. Você tem até, que eu achei super interessante o que fizeram lá do... Ai, qual que é o nome da garota do gelo lá? Kerari. Ah, Kerari. Isso. Dela criando literalmente uma seita de monstros que obedecem ela e dão os recursos pra ela conseguir pontuação, e eles conseguindo fazer pontuação atrás de pontuação. Eu falei, caraca, isso é super interessante, porque, de fato, Boku no... Meu Deus! Iruma! Continua! Fala que o Dark Iruma é o Iruma Zack Snyder. Eu ia falar que, tipo, é uma coisa que a gente vê em Boku no Hero, que os poderes, por mais interessantes e distintos que seja, geralmente são apenas usados para e pela porradaria franca. Em Iruma, não, você tem uma diversidade muito grande, uma gama muito grande de poderes, mas a usabilidade deles não é só pra porradaria. E não faz sentido ser. E aí eles têm formas distintas de conseguir conceber e nivelar tudo isso. Porque, obviamente, se for na porradaria franca, você tem o As e o Saburo que acaba com todo mundo, porque eles são extremamente fortes. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre poderzinho em cima de poderzinho. E eles deram dinâmicas muito interessantes, mostrando que esse teste é pensado sobre isso. Porque não é só você ser um guerreiro. Não, é você ter a habilidade, a afinidade com a sua habilidade e usar ela de uma forma positiva para conseguir sobrepor algum tipo de conflito. E foi basicamente essa ideia desse arco como um todo. Agora, o arco tinha um bom norte, as explicações eram interessantes, os eventos que existiam ali eram super interessantes, mas existiram barrigas, a ponto de você literalmente ver alguns episódios ou pedaços de episódios que era só flashback, que era só, vamos resumir o que foi até então. Você olha e você fala, cara, isso daí não é interessante. Ou melhor, eles até conseguiam dar uma subvertida e fazer ficar interessante por causa do texto e do carisma de personagem. De, vamos juntar todos os professores aqui pra fazer um resumão do que foi essa temporada. E você fala, caraca, de novo, eu vou ter que parar e ter um momento onde nada vai acontecer. Mas aí você era recompensado, de fato, por carisma de personagem. E tudo isso porque, cara... Aí eu não sei até que ponto eu consigo pesar na composição de série, mas eu vou pesar no comitê de produção como um todo. Me parecia
que eles não tinham muito mais o que fazer com 21 episódios. Então eles tiveram que esticar pra fazer esses 21 episódios. Esticar, eles tiveram que... eu sei que esse arco é grande, inclusive, mesmo no mangá, mas nitidamente tinha muita cena que eles realmente só arrastavam porque eles tinham que parar em tal parte e também não tinham, ao mesmo tempo, muita produção ou muita liberdade pra fazer mais, porque eu sei que essa diretora consegue fazer mais se dão liberdade pra ela, ou se sem, inclusive, meu Deus, coitados dos caras que trabalham com ela. Mas isso aqui, sabe, nitidamente é um planejamento fraco, pouca liberdade, uma galera que não tá com um calendário bom o suficiente pra trazer coisas boas pra Iruma, e a gente tem essa temporada que ela tem muita coisa legal, principalmente nos últimos episódios, até do final do arco, acho que eles trazem coisas muito boas pra série, mas que, querendo ou não, é a pior parte de Iruma. Pelo menos em anime. Não em história, porque em história é um gráfico pra cima. Em história... Depende, tem algumas coisas que, querendo ou não, precisava de uma produção e por não ter se torna muito ruim. Tipo, a parte do Sabro e do... E do Az, não ajuda. Ah, não, de fato. Mas essas pequenas barrigas, elas existem. Só que elas são muito menores aos problemas mais enraizados aqui dentro da própria produção de Iruma, sabe? Como planejamento, como calendário, como recurso. Claramente, tipo, a gente tá vendo um gráfico pra baixo de produção, mas a gente tá vendo um gráfico pra cima de narrativa. Porque a história de Iruma, ela tá cada vez mais rica. Mas em contrapartida, né? O problema é que de nada adianta você ter uma história super rica se a produção tá começando a entrar no limite de te impedir de ver a série. Porque a gente teve umas barrigas maiores essa temporada. A gente teve quantos episódios de flashback? Ou que foram quase metade do episódio de flashback essa temporada? Foi bastante. Daí, eles tinham que adaptar esse Festival da Colheita em uma temporada e era muita coisa, porque o arco inteiro, se eu não me engano, são 2 festivais, o da colheita e o musical, e os 2 não cabem numa temporada só. Então eles quebraram e ficou aquele dilema de determinados arcos que eles são pequenos demais para uma temporada só, mas se você juntar 2 fica grande demais para temporada só. Ok, comitê de produção ali, dá um orçamentozinho para fazer a coisa rodar, ou sei lá, sair do, como a gente fala, o formato quadradinho de temporada não ajuda muito em algumas coisas, né? Pra fazer. Não que, de novo, como vocês falaram, não que em alguns flashbacks eles não tenham sido criativos, inclusive para começar a acrescentar coisas. Pra mim, o melhor dessa temporada é o que vocês falaram, o flashback dos professores. Que não é nem um flashback direito, né? Os professores indo pra tomar cachaça, você revê a série, aproveita e você toma um pouquinho de contexto de mundo. Você toma um pouquinho de interação e do contexto do que é ser professor numa escola do mundo demoníaco. Né? Nossa, que interessante, né? Você tá numa escola, num anime escolar, e a gente tem o contexto dos professores. Ora. Nossa, que inovador. Pior que é. Pior que é. Eu não sei que anime que deveria fazer isso não faz, né? Todos. Eu tava olhando pra um específico, Renan. Pô, mas aí me fala qual que faz. Aí é Iruma. Que bom! Que bom que Iruma faz, né? É bem isso mesmo. E por mais que sim, eu concorde que como texto de progressão de narrativa, o gráfico tá pra cima, mas eu vou ter que discordar no geral e vou ter que concordar com o Igor, que em termos de roteiro... O Igor? Hã? O Igor? Não, eu digo o Igor porque é o Igor que fala que direção também influencia no roteiro. Ah, sim. Desculpa a frase, foi mal colocada, gente. Foi mal. O sistema tá operando abaixo da capacidade. Todo mundo aqui. Vou ter que puxar, então, desculpa, vou ter que puxar essa frase de que a questão a produção também influencia no roteiro, da forma como o roteiro é transmitido.
por mais que o texto em si, a história em si esteja progredindo para cima muito bem, na seu âmbito geral de construção e roteiro, o que a gente está vendo como história, como narrativa no audiovisual no anime, não está subindo tanto. Na verdade, tá ficando uma coisa que está muito mais a cargo do seu engajamento pessoal com Iruma, de querer se engajar e muitas vezes tolerar vastos momentos de pacing ruim para conseguir aproveitar isso, do que uma qualidade inerente de roteiro de Iruma, que podia estar sendo. É aquela coisa que eu cheguei a comentar. Saudade do que podia ter sido e não foi. Uhum. Total. Porque a progressão da narrativa tá lá, sabe? O material original de Iruma deve ser incrível, inclusive. Porque é uma quantidade de ideias e um controle dentro do mundo criado, de personagens criados, que é maravilhoso. Só que o anime não se ajuda e isso daí pesa muito na completude da história, cara. E não deveria ser. Não deveria. Ainda mais um arco que ele é multidisciplinar de conflitos, ele é multidisciplinar de uso de personagem, é um arco grande, é uma situação com muitos elementos ali que você consegue ver a essência de tudo ali, só que você não consegue ter a completude disso sendo veiculado e sendo contado da melhor forma. É muito triste, cara. É patético pela produção, pelo que concebem a Iruma pra existir, pra ele conseguir funcionar. É patético. E é muito triste ver, por exemplo, a diretora que tá tancando. Mas, cara, nessa temporada, inclusive, eu vi ela chorando. Você conseguia ver os olhinhos dela lacrimejando, dela com todas as forças possíveis tentando fazer a cena funcionar, só que não tendo condição de fazer isso de uma forma melhor. Você lembra do Despertar do As, por exemplo? Nossa, que imbecil cara, que fez aquela merda daquele slow motion. Cara, aquilo lá é a diretora fazendo uma carta aberta de pelo amor de Deus, alguém me salva. E pior, essa cena tem um baita conceito interessante de um personagem que é todo calmo, toda coisa. Vamos dizer assim, a questão do conceito do poder dele, da família dele, tem, tipo, conceitualmente é interessante. O problema é que a execução joga esse conceito que podia ter sido aproveitado longe, no lixo, na lata do lixo. Pois é, cara, é ridículo. É muito triste, Não tem outra forma de definir isso, cara. É complicado. Bem, dito tudo isso, cara, eu acho difícil dar nota. Eu acho que 8 é muito, 7 é pouco. Cara, eu acho que 7 é... Eu acho que até, na real, pra mim é pior um pouco, porque 7 é o máximo que eu posso dar e eu não culpo ninguém de dar até um 5. Porque toda a parte visual como anime desse arco, cara, é muito complicado. Mesmo que tenha conceitos muito bons, a evolução do Iruma é muito legal, o final desse arco, inclusive, eu acho bem legal mesmo. Mas, cara, como anime, ele é pedante, bem difícil. Pois é, cara. Eu acho que é aquele negócio, né? Putz, é muito bom pra dar nota baixa, mas não tem muita condição. Mas ele também não se ajuda. Eu vou dar um 7, porque eu ainda gosto bastante de Iruma e apesar da Bandai Namco forçar minha amizade, eu ainda quero continuar na série. Gosto dos dubladores, gosto de tudo que eu tô vendo aqui, mas a produção não ajuda num nível que realmente tá afetando Iruma por demais. Tá afetando Iruma, cara. Tá afetando Iruma. Eu vou ficar no 7 mesmo. Eu acho que é o que tem pra hoje. Infelizmente. 3 sets, então, pra mesa. Pode pedir bingo e cadê o nosso dinheiro? Eu quero o dinheiro de volta com esse anime. Fica tranquilo, cara. Segunda temporada de Bird Wing vem voando. Fica tranquilo. De Mononogatari também, tá, Thunder? Ai, meu Deus, vai ter. Alguém vai rodar nessa história. Ai, cara, Bandai Namco podia fazer, né? Tá ali pleiteando, né? Com aqueles estúdios que não existe mais, né? Podia ir de Gainax. Ninguém ia reclamar.
Eu acho que a Bandai Namco, na real, justamente porque ela tem boas séries em mãos, ela podia se tocar que, caralho, talvez seja interessante eu dar um espaço maior para séries, dar mais orçamento, chamar uma galera melhor. Não fazer com troco de pinga e trazer esse negócio. Eu sei que os produtores devem estar trocando de carro a cada anime que faz. Tá. Mas chega uma hora que cansa, né, mano? Você tá. Cansa pra gente, que nunca teve carro na vida, né? Pra isso tá maravilhoso. Ai, cara, eu queria ser pobre um dia, porque todo dia é foda.